Antes da gente iniciar aqui o estudo, né, esse 35º encontro, vamos esclarecer que eu cometi um equívoco semana retrasada, né, no 34º encontro, né, com relação ao questionamento que houve sobre, né, as mortes prematuras, né, e eu disse que não existe, né, morte prematura, desencarne prematuro. Na realidade, talvez eu tenha focado um pouco, né, vamos falar, a questão da pergunta, né, com relação se as coisas ocorrem de uma forma, né, natural ou acidental, assim, sem uma preparação espiritual. São aqueles provérbios, né, bíblicos, né? Nenhuma folha cai de uma árvore sem que, né, Deus não o permita. Então, por isso, talvez a minha resposta tenha sido focada nisso. Mas existe sim. Existem as mortes, né, os desencarnes prematuros, mas que está relacionado, né, praticamente em duas situações. São aquelas, né, o autocídio, né, que é uma decisão própria da pessoa, né, é uma morte prematura, no qual ele infringir a lei, né, as leis universais, as leis de Deus, né, tirando a própria vida. É uma morte prematura, né, um desencarne prematuro. E também existe os quais, né, que não é uma decisão, né, da pessoa, do encarnado, mas no qual, né, ou por vários N motivos, né, depende muito da situação, normalmente porque ele está infringindo muitas vezes as leis, provocando, né, muitas dores, e para que proteja talvez aqueles os quais com ele convivem, né, ele é retirado até mesmo, né, por caridade divina, para que ele não se comprometa mais. Tá? Então, só para esclarecer, existem sim os desencarnes prematuros. Né, praticamente são relacionados nessas duas condições. Né, o suicídio ou aqueles os quais a espiritualidade, né, toma a decisão, né, de retirar a pessoa daquela encarnação, antecipando, né, o processo. Os efeitos físicos, né, que é um tipo de mediunidade, onde, né, o André Luiz, né, junto com o Hilário, através de vários questionamentos e participação de um trabalho junto com o mentor espiritual Aulos, nos traz várias explicações, né, como funciona, como ocorre, né, as questões dos efeitos físicos. Bem, nós vamos perceber que a grande dificuldade que a espiritualidade tem, né, está relacionada com o próprio encarnado, com o médium. Né, o médium e com a assistência que está na reunião. Por isso que, né, quando vem as orientações da espiritualidade, e poucos de nós, né, têm dado muita importância nisso, com relação à nossa conduta mental, né? Como é que está a nossa conduta mental no dia da reunião? Nós não estamos falando, isso deveria ser normal em todos os dias, mas especialmente no dia da reunião. Né? Como nós estamos trazendo a nossa mente contaminada de tóxicos para a reunião, nós estamos trazendo, né, com desejos particulares, talvez trazendo questões que a gente consiga resolver lá fora e querendo que a espiritualidade resolva para nós. Ou nós estamos vindo, né, com o estômago empaturrado, né, de alimentos de difícil, né, digestão, condimentos, né, que provocam a dificuldade digestiva. Nós vamos perceber que, né, há muito a espiritualidade já nos tem falado, né, essa questão principalmente da carne animal, né, ela traz vários tipos de energia, porque o animal, o processo dele é um processo forçado, então está ainda muito arraigado, né, de energia vital. E não muitas vezes só da energia vital do próprio animal, mas também de energias, né, de espíritos vampirizadores, né, os chamados, né, até de espíritos sarcófagos, né, não só de sarcófago, mas também os hematófagos, né, que se alimentam das energias de sangue. Então eles acabam, né, de uma determinada forma, transmitindo as energias, né, deletérias dele, né, para aquele alimento. Então são duas condições, né, a própria energia passada por esse tipo de espírito e a própria energia, né, vital do animal. Dependendo da condição como o animal, né, ele é sacrificado, ainda há uma outra condição das toxinas,
né, do pavor, do medo, da angústia, tudo fica como energias. E o André Luiz ele já nos traz em outros relatos, né, as questões, inclusive, dos vibriões, né, que são criados, né, dentro de toda essa questão material. Então, muitos médios, ou muitos, às vezes, pessoas que vêm na assistência, né, estão, às vezes, sem esse policiamento e vem esse policiamento consigo próprio e vem para a reunião mediúnica nessas condições. Daí a grande dificuldade, inclusive, por exemplo, na reunião de sábado, a espiritualidade poderia promover muito mais ações de cura. Mas o ectoplasma, né, que os médios estão doando, o ectoplasma que muitas vezes o médio de sustentação, a própria assistência está doando, ele está, né, cheio de tóxicos, né, de toxinas. Então atrapalha, não permite que os trabalhos, né, fluam da forma que a espiritualidade consiga fazer. Vocês vão perceber alguns exemplos, né, igual nos traz aqui o mentor espiritual explicando para o André Luiz. Ele fala, é igual a água. Né? Por mais, né, purificada que nós, né, passamos, por exemplo, a água, ela vai passar num cano, né, numa tubulação. E o exemplo dessa tubulação é quem? É o médio. Se o médio, né, o cano está contaminado, está sujo, vai contaminar a água. Então o efeito, né, e qual é essa contaminação do médio? É isso que nós falamos com relação, né, ao excesso de alimentos, de difícil digestão, né, e também o seu campo mental. Então ele começa relatando, eles estão dentro de, né, a reunião ela está ocorrendo dentro de um apartamento, né, que ele foi, né, não improvisado, mas ele foi transformado, né, num ambiente com uma reunião mediúnica, né, no qual há 2 ambientes, né, onde o ambiente fica assistência. Nessa assistência estão ali presentes, né, 14 pessoas, né, para fazer todo o trabalho da assistência. E entre essas 14 pessoas se encontram, né, 2 senhoras, as quais, né, que vai receber, né, o tratamento. E o médio, eles descrevem, inclusive, o médio como sendo, né, ainda muito jovem, né, e eles vão fazer um trabalho de desdobramento. Então, o gabinete ela albergava o médio, um homem ainda moço, e na sala se espalhavam-se 14 pessoas, das quais se destacavam 2 senhoras doentes, as que vão estar recebendo o tratamento, que representavam o motivo essencial da reunião, de vez que pretendiam recolher a assistência amiga dos espíritos materializados. Venho com vocês até aqui considerando as finalidades do socorro às enfermas. Porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Aqui ele já começa a relatar da própria dificuldade, né, de se fazer o trabalho, né, da própria condição como, né, os encarnados, né, estão. Só os doentes, por enquanto, no mundo justifica a nosso ver o esforço dessa espécie, junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas, realizadas pelo mundo científico, em benefício da humanidade. A questão, né, o porquê poderia vir um questionamento, mas o porquê dessa necessidade da espiritualidade, né, trabalhar com esses efeitos físicos para a cura. Há determinadas condições, né, que o encarnado ele já se encontra com lesões tais em que já se danificou de tal forma, tá, o corpo, né, astral, ou partes do corpo, órgãos do corpo astral, que é do perispírito, né, que como ele é material, tá, é um material sutil, então há a necessidade da espiritualidade trabalhar também com a matéria sutil para recompô-lo ou reconstituí-lo. E essa matéria, né, ela é extraída do encarnado, né, que é o ectoplasma. Então por isso que se faz necessário,
A questão, né, não é simplesmente porque muitos ainda ligam a questão do ectoplasma à questão de materialização, né, para que o espírito se materialize, né, e o encarnado que não tem a clarividência possa vê-lo. Né, seria, né, simplesmente, né, muito infantil pensar que a coisa somente é essa. O espírito se fazer ser visto por nós. O principal motivo não é esse. É para fazer os trabalhos, né, de reconstituição, de reparação, né, de partes, né, do perispírito que estão lesionados. A questão, muitas vezes, do espírito se materializar, nós vamos ver depois, se houver um tempo, né, são questões, né, do próprio que está recebendo. Tá? Às vezes há necessidade dele se materializar por completo para executar o trabalho. Mas isso é muito difícil ocorrer. Só com, né, talvez espíritos encarnados, né, que estejam numa condição, né, muito avançada, muito superior. Né? Eu tenho aqui o exemplo aqui, que é relatado no caso do Eurípides, né, Eurípides Barçanufo, né, que ele, né, tinha essa mediunidade também e ele faz um trabalho assim de materialização. Tá? Tem um outro exemplo também, que foi, né, o Dr. Eurípides, né, Tarnuf, que foi inclusive médico, tá, do Chico Xavier. Então tem os relatos dele também de um trabalho que eles fizeram. Então ele, né, nos traz aqui, lá, a higienização. Processava-se ativa. O serviço reclamava cuidado. Pessoal, se no nosso mundo físico aqui, a própria medicina, né, já tem todo o cuidado, né, de fazer a esterilização do ambiente, né, quando vai se fazer um procedimento. Né, de esterilizar, né, de aplicar inclusive um spray, né, igual é feito aqui nas macas, né, para promover, né, uma higienização. No mundo espiritual, isso ainda é muito mais rigoroso do que a gente imagina. Tudo que ocorre aqui no nosso plano, vamos dizer assim, é um rascunho muito grosseiro do que é o mundo espiritual. Nós somos aprendizes ainda. Né? São orientações e instruções, né, que são passadas do mundo espiritual para nós e nós vamos aprendendo e colhendo. Tá? Então eles estão fazendo, né, todo um trabalho lá, de higienização, se processava ativa, né, no qual o serviço, né, reclamava cuidado, segundo apontamentos recolhidos por nós. Lá, em outras ocasiões, né, surgiam aparelhos, né, delicados para emissão de raios curativos. Né, aquilo que a Estevânia recebeu já orientação da espiritualidade, ela vem sempre relatando, né, o porquê da necessidade de desligar, né, o aparelho celular, não utilizá-lo, né, dentro da casa. São vários aparelhos que estão ali para promover todo o trabalho e pode criar uma interferência. Uma interferência de emissões de ondas e afetar os equipamentos que a espiritualidade está utilizando. A emissão de raios curativos, né? A qual se efetuava a ionização do ambiente lá com efeitos bactericidas. São, né, os vibriões, né, que estão ali no ambiente gerados pela nossa própria mente. Quando a espiritualidade nos fala, né, a nossa mente, né, ela cria e materializa aquilo que pensamos. Então, nos traz inclusive, né, o Ângelo Inácio, né, ele nos traz alguns relatos, né, de energias, né, que vão sendo formadas, acumuladas, né, por as mentes das pessoas, e chega um determinado momento em que a espiritualidade precisa, né, destruir aquilo, porque pode causar muitas vezes danos ou influências perniciosas. Então são nas quais, né, as forças da natureza, né, como os raios e os trovões, né, vêm e dissipa, destrói aquelas energias. Alguns encarnados lá, como habitualmente acontece, não tomavam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo as emanações tóxicas, oriundas do abuso de nicotina, carne, né, e aperitivos, além das formas pensamentos menos adequadas à tarefa que o grupo devia realizar.
Nós estamos falando, no caso aqui, da reunião, para efeitos físicos que eles vão trabalhar, mas serve para todas, as reuniões, todos os encontros. Mesmo aqueles que a gente considerar, mas não vai haver nenhuma manifestação, é só um estudo. Mas se o estudo não está higienizado, como nós vamos absorver, muitas vezes, as orientações que a espiritualidade quer nos passar através das intuições? Para poder, muitas vezes, discernir sobre um ponto do estudo, para esclarecimento. E o esclarecimento, nós sabemos que não é somente para nós que estamos aqui, muitas vezes, encarnados. Há um grupo de espíritos desencarnados que a espiritualidade, muitas vezes, os trazem para que, porque dentro da condição vibratória que eles encontram, como eles ainda se encontram no nível de vibração muito próximo do o ser encarnado, da parte material, então é onde eles conseguem absorver o aprendizado. É por isso que eles são, muitas vezes, vêm com eles até nós, porque a vibração está mais próxima. Eles não conseguem visualizar, ouvir um ser desencarnado de um nível mais superior. Então aí eles vêm com eles até aqui, para que eles possam então estar absorvendo este aprendizado também. Dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando as melhores noções de disciplinas e articulavam-se no esforço preparatório. Observa que está ali a disciplina, coisa que nós ainda não temos, se temos, está muito ainda em aprendizado, precisamos trabalhar ainda mais essa questão da disciplina, do propósito do trabalho, não perder o foco com relação ao trabalho que está sendo realizado. Por isso que talvez é até importante quem está à frente, talvez a Estevânia, o Juninho, a Dora, a Iracema, muitas vezes que estão conduzindo os trabalhos. Eu também, sempre lembrar qual o propósito do trabalho, a gente não desviar nosso campo mental, e nem desviar muitas vezes, gerando assuntos que fogem realmente aos interesses daquele trabalho, daquele dia. É por isso que até muitas vezes vem sendo frisado os grupos que se criaram para distribuir as comunicações, que tem o grupo do sábado, tem o grupo da quinta, deixar os assuntos pertinentes, aquilo para não se perder o foco, nem perder a credibilidade. Eu falo perder a credibilidade porque se começa a juntar muita informação, por exemplo, no grupo do sábado, que não é relegada à reunião, aos interesses da reunião, perde a credibilidade. A pessoa fala, isso aqui não tem nada a ver comigo, não. Isso aqui é só uma mensagem de bom dia, isso aqui é mensagem de boa tarde, isso aqui é a confraternização. Então, muitas vezes perde a credibilidade, a pessoa já não dá atenção e às vezes quando vem uma informação importante, ela passa desapercebida. Então tem esse segundo propósito também. As mensagens, elas não perderem a credibilidade. Agora, existe aquele grupo que é geral, para todo tipo de assunto, obviamente, com assuntos que se trate com respeito, e sem desmerecer ou sem afetar as questões, principalmente do nível moral. Então, são aquele grupo destinado para isso. Então, acho que as pessoas, a questão, voltamos ali, à disciplina. Então, vamos ter a disciplina, nós começar a aprender a disciplina a lidar até com as comunicações. Aqui é o momento que nós podemos aprender a exercitar, para chegar já, pelo menos assim, já num nível de entendimento do que é o mundo espiritual. Chegar lá sem nenhuma disciplina, sem nenhum aprendizado, nós vamos ter dificuldades. Então, a gente já chegar com esse aprendizado vai facilitar muito para nós a nossa própria desenvoltura dentro dos trabalhos que são realizados lá, bem como também para os mentores espirituais. Eles não vão ter que se desgastar ou dedicar tanto tempo conosco para essa questão da disciplina.
O instrumento medianímico lá já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico. A digestão e a circulação, tanto quanto o socorro às vísceras, já eram problemas solucionados. É o trabalho que a espiritualidade, né, faz, olha, observa para vocês verem. Né, com, né, o médium, nós estamos falando aqui porque ali na questão eram as questões ainda de emanações tóxicas que poderiam estar influenciando na produção do ectoplasma. Mas de outra forma também nós já sabemos, já vimos, que ainda a espiritualidade trabalha na preparação ainda, né, neuronial, do campo psíquico. É sempre trabalhando para que o médium, o trabalhador, né, não fique com resquícios, né, que ele possa lhe causar, né, danos, né, no campo mental, né, danos no campo psíquico. Tá? Por isso, tá, João? Aproveitando aquele questionamento seu da semana passada, né, é bom frisar que muitas vezes o médium, né, ele acha, né, mas eu só faço, né, esse tipo de trabalho. Né, eu só recebo espíritos, por exemplo, né, enfermos, espíritos, né, que, né, desencarnaram por doenças crônicas, né, por várias situações em condições hospitalares, por maus tratos, né, só receba esse tipo de espírito. Porque talvez é os compromissos que você assumiu, não está no seu campo mental, na sua lembrança, mas pela sua própria energia, que você emana muitas vezes de cura, então a própria energia, né, transcendental ajuda nesse processo. Então por isso que você está dando, né, atendimento, passividade mais a essa ordem de espírito. É um trabalho já, né, que você firmou com o mundo espiritual, né, com os dirigentes da casa. Então, muita atenção, porque muitas vezes vai ser colocado no nosso campo mental, por nossa própria, muitas vezes, vou dizer, indisciplina. Aí essa indisciplina ajuda com que aqueles espíritos, né, que não querem o sucesso da casa, nem o nosso sucesso, vão aproveitar essa falha no nosso campo mental e vão incutir. Você só dá passividade para espírito trevoso. Enquanto o outro lá toda hora recebe espírito de luz. Acho que a sua situação tá brava. Né? Você só dá passividade para espírito, né, enfermo, espírito doente, espírito que morreu com câncer, espírito que, né, que desencarnou com doença degenerativa. Né? Cuidado, hein? Daqui a pouco é você que está lá na cama também. Então são coisas que vão sendo, tá, induzidas, até para os colegas, né, que estão próximos a nós, são induzidas por esses espíritos, tá, indisciplinados que querem criar perturbações no nosso campo mental. Tá? Se todo mundo fosse gerente, quem faria o trabalho na empresa? Ou se todo mundo fosse, por exemplo, né, o operador do Xerox, quem ia fazer as outras atividades da empresa? A empresa, para funcionar, né, com plenitude, precisa de todos. Precisa daquele, inclusive, que cuida até da limpeza. Quando nós estivermos, né, com um nível, né, espiritual mais elevado, nós vamos ver que todos não são de extrema importância. O bloco cirúrgico, se não houver aquela pessoa que faz a sepsia, a cirurgia não ocorre. Então, todos são de extrema importância. Né? Essa questão, muitas vezes, de valorização, né, de uma atividade maior do que a outra, é coisa nossa, dos encarnados. Para a espiritualidade, todos são importantes, né, dentro daquela corrente. E a corrente, ela só se completa, ela tem toda a sua força, aonde? No elo mais fraco. A força da corrente está no elo fraco. Então, todo o resto da corrente tem que trabalhar em prol do elo fraco. Não pode dar uma carga superior, né, porque senão se desfaz todo o grupo. Tá? Não vamos deixar que, né, esses tipos, né, de pensamentos tome conta, inclusive nós mesmos. Se vier no nosso campo mental alguma coisa, né, vamos, né, frear, né, os nossos comentários, porque muitas vezes nossos comentários, em vez de, né, ajudar, pode estar ajudando, inclusive, a criar perturbações no grupo. Então aqui ele, né, termina falando que houve a preparação, né, do instrumento medianímico, que é o médium, que
já está, né, em desdobramento, eles já fizeram todo o trabalho. E agora, observa o que ocorre. O médium, né, ele foi, inclusive, o espírito em desdobramento, está afastado do corpo, só afastado do corpo, mas as ligações ainda estão ali em plenitude. E a geração do ectoplasma, ela se dá onde? Vai dar no corpo físico. Tá? Colaboradores desencarnados lá, extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, né? Que, caçadas nos elementos de nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso, né, e complicado laboratório. Inclusive comenta até das forças, né, da própria natureza, né? Das árvores, das flores, né, né, do próprio ar, da água. Né? Então são elementos, né, aglutinantes que vai, né, compor toda essa energia, né, que eles vão inserir junto ao ectoplasma para fazer os processos, né, de cura. Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, desdobrou-se o médium afastando-se do veículo físico. Desculpa, eu achei que ele já estava na condição de desdobramento, ainda não. Aqui é agora que vai ocorrer, então, o desdobramento. De modo tão perfeito que o ato em si, mais se me afigurava a própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito, como se for um casulo de carne largado e inerte. O veículo físico, assim, prostrado sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida. Através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se, igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguíamos descrever, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante. Ela tem uma energia, então ela mantém, né, uma vibração. Tá? Nos relata, né, inclusive alguns espíritos, que os médicos, né, do mundo espiritual, né, têm muita habilidade, alguns já têm muita habilidade em manusear, né, conseguem reconstituir muitas vezes, né, uma epiderme lesionada de um espírito, né, conseguem, né, constituir ela, né, com muita rapidez. Ou às vezes a falta de um membro. Né, então reconstitui o membro, ou uma parte lesionada, por exemplo, de um órgão interno, de um coração, um pulmão. Então são com essa massa, né, ectoplásmica, que eles conseguem fazer esse trabalho. Daí a questão que a espiritualidade nos pede, né? Se nós viermos, então, né, com as energias, né, de nicotina e tudo, vai contaminar. É aquele exemplo que ele, né, nos traz. Se nós, né, o condutor, nós estamos, né, vamos falar assim, maculados, né, imaculados, né, estamos ou talvez com sujeiras, né, no nosso campo mental nós vamos estar contaminando. Né? O que nós estamos doando? É igual a questão da doação de sangue. Né? Há algumas regras para doação de sangue. Alguns tipos de doença que a pessoa já teve, ela não pode fazer doação de sangue. Porque há ali ainda a presença que pode, né, contaminar aquele receptor. É esse trabalho que eles vão fazer, inclusive, aqui, eles vão trabalhar intensamente para melhorar as condições, inclusive, tá, do ectoplasma. Vocês vão perceber que ele cita aqui que, né, ainda apresenta algumas nuances escuras no ectoplasma, que são as toxinas. Aí ele dá um exemplo, que ele vai fazer um processo, né, igual quando a água ela não está pura. Você deixa ela decantar, né, que é aquela partícula mais pesada, vai para o fundo, ele se remove. É um processo de filtragem. O ectoplasma lá está em si tão associado ao pensamento do médium quanto às forças
né, do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Em razão disso, toda cautela é indispensável na assistência ao medianeiro. Né, eles ficam ali o tempo todo dando assistência ao medianeiro, inclusive, né, olhando o campo mental dele, né, como está, né, se ele, por exemplo, né, foge um pouco aos propósitos, né, a espiritualidade logo, né, o alerta com relação, às vezes, ao campo mental, né, também na assistência, porque nesses trabalhos, né, o que é muito comum? A pessoa, às vezes, está na assistência e aí ela, né, recebe a informação que é uma reunião de efeitos físicos, que vai haver materialização, mas aí ela está imaginando a materialização, a presença de um espírito. Aí ela logo pensa, nossa, podia ser meu pai. Né? E ela não se dá conta que essa questão da materialização é para tratamento, não é simplesmente para o espírito se fazer ser visto. É para criar, né, a matéria, né, os efeitos físicos, a matéria sutil, né, ao tratamento dos enfermos. Aí a pessoa já pensa no próprio interesse particular. Poderia ser meu pai, minha mãe, queria tanto ver meu pai e minha mãe. É natural, é natural naquele espírito ainda, né, que, vamos falar, está em aprendizado, não tem ainda um conhecimento profundo dos trabalhos que a espiritualidade realiza, e aí ele coloca, né, os interesses, né, de uma forma infantil, os interesses pessoais dele, né, no acontecimento da reunião. Sem imaginar que o propósito, né, é muito maior do que aquele. A materialização de criaturas, né, e objetos de nosso plano para ser mais perfeita exige mais segura desmaterialização do médium. Olha como é que ocorre, é o contrário. Né? Para que ocorra materialização, né, de objetos, né, do plano espiritual, ou às vezes até do espírito, né, ele se materializar, para ser mais perfeito exige, né, segura desmaterialização do médium. É o que? É o campo mental dele está mais relacionado, né, às questões espirituais que as questões, né, particulares, que as nossas questões particulares, grande parte delas é ligada ao mundo físico, às questões materiais. Meu filho que está estudando, será que eu dou conta de pagar essa faculdade dele? Perdi aquele, né, primeiro emprego, só estou com o segundo, será que eu vou dar conta? Então eu estou deixando o meu campo mental, né, relacionado às coisas materiais. Então é isso que ele relaciona aqui. Então o médium, né, o propósito dele quando adentra a casa espírita é ele desligar de si mesmo. Naquele sentido, eu estou aqui para doar. Os meus problemas eu resolvo depois. Eu estou aqui para ajudar. Ele começar a pensar dessa forma que ele não está aqui, né, com propósitos, né, de ficar recebendo. Ele está com o propósito de ajudar a espiritualidade nos trabalhos que têm que ser realizados. Tenha consciência do que os seus problemas, né, a espiritualidade já te ajuda, não é que você está aqui dentro, não. Lá fora já, o seu mentor espiritual, ele toda hora está te dando inspirações, quando você está, né, em sintonia com ele está te passando, né? Eu estou falando toda hora porque também não está igual babá ali para ficar tomando conta da gente o tempo todo. Né? Mas assim, no momento em que nós, né, nos sintonizarmos com ele, né, ele vai nos dar as inspirações para que a gente tenha, né, vamos falar, um discernimento para resolver os problemas do dia a dia. A vivência, por isso, é questões, né, nossa, do mundo, né, social, do mundo em que vivemos. Se nós colocarmos isso com a condição de viver em espiritualidade, né, nós atravessamos, né, o dia, a jornada do dia, né, vamos falar assim, com a estabilidade espiritual tranquila. Por mais que venham as adversidades, nós estamos, né, em serenidade, né, para conduzi-las, né, com calma, com paciência. Isso é o quê? É colocar os aprendizados espirituais na nossa vida material. É a calma, é o discernimento, é mensurar as nossas palavras, é escutar mais do que falar mais. Isso é questão de sabedoria, começar a colocar os valores, vamos falar os valores eternos acima dos valores temporários. Tá, então, a materialização de criaturas, ela exige mais segura desmaterialização do médium. Então, ela vai se dar bem quando o médium se desvincular dessas questões materiais.
E também, né, não só o médium, mas toda a assistência. Por isso que a reunião de sábado, ela tem uma particularidade, porque vem muitas pessoas que não têm conhecimento da doutrina espírita, né, ou se tem, é muito vago. Nós que talvez estejamos aqui, nós estamos aprendendo. Nós não temos ainda um conhecimento, né, eu diria, nós estamos ainda muito aquém de saber o que é jardim de infância, né, bem externada pela Stervânia aí, né? A questão nossa, nós estamos aqui, ó, nos princípios ainda do aprendizado. Então, tentar passar para as pessoas, talvez nas reuniões de sábado, é exatamente isso, né? Controlar os pensamentos, né? Quando se fala, né? Manter-se em silêncio, em prece, para que não perturbe os trabalhos que a espiritualidade está realizando. O principal é isso, não criar perturbações. Por mais nos consagremos aos trabalhos dessa ordem, estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres. Isso ele falando. Por mais eles nos querem nos ajudar, se dediquem aos trabalhos, eles dependem, né, de nós encarnados. E por que eles dependem de nós? Subordinados à cooperação dos amigos terrestres. Assim como a água, por mais pura, permanece submetidas às qualidades felizes ou infelizes do canal por onde se escoa. O pensamento mediúnico pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle de amigos da nossa esfera. Imaginemos que o médium esteja possuído de interesses inferiores, seja em matéria de afetividade mal conduzida, de ambição desregrada ou de pontos de vista pessoais nos diversos departamentos das paixões comuns. Então vai influenciar em todas as energias, né, que está sendo produzida. Simbolizemos a necessidade, né, como a sede escaldante e a mediunidade imperfeita, ou mal comandada, né, como sendo a água menos limpa. A falta do líquido puro, né, não podemos hesitar. Né, utilizamos-nos da água nas condições em que a encontramos. Eles não deixam de fazer o trabalho. Olha para vocês verem a paciência da espiritualidade. Os instrumentos, né, não são adequados, né, mas eles não deixam de fazer o trabalho. E vocês vão perceber que, na grande maioria das vezes, né, eles não obtêm, né, o sucesso, aquele propósito primeiro que teve. Por quê? Pela indisciplina nossa. Pela falta da nossa consciência em nos, né, disciplinar. Mas mesmo assim eles continuam o trabalho, né, e o que é possível realizar, eles realizam. É o que vai ocorrer, inclusive, nesse exemplo aqui que o André Luiz nos traz. A mediunidade, sublimada através de instrumentos dignos e conscientes, no mandato que lhes corresponde, é algo de eterno e divino, que a humanidade está edificando. Em derredor, grande massa de substância ectoplasma leitosa, prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros, ainda são as questões, né, tóxicas que traz o médium, e cinzentos, amontoava-se abundante. Técnicos de nosso plano manipulavam-na com atenção. Aí temos um material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-los em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço, nos quais ele vai dividir o ectoplasma em 3 partes. Ele chama de fluidos A, que está representando as forças superiores, né, da esfera espiritual. O fluido B, definido, né, os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. Da assistência, né, os médios de sustentação e o médium que está fazendo o trabalho. E C são as energias da própria natureza que alguns, né, espíritos recolhem das energias da natureza para completar. Então, o fluido A podem ser mais puros. Os fluidos C, que são da ordem da natureza, né, mais dóceis. Ele designa dessa forma.
E B, que são os nascidos, né, dos companheiros encarnados, e muito notadamente do médium, é capaz de estragar tudo. Jogar tudo fora.